E se eu te contar que é possível investir do Brasil em dólares, ganhando juros americanos, sem o F, sem correr o risco de perder o seu dinheiro, como aconteceu com o Banco Master, por exemplo, e como parece estar acontecendo com a Fictor também. É isso mesmo, não é pegadinha. Inclusive, esses casos que eu comentei expõem uma verdade que quase ninguém gosta de encarar. O maior risco que existe em renda fixa não é o de perder para a inflação real. É o risco de crédito. É você emprestar o seu dinheiro e não receber nem o juro e nem o principal de volta. Então hoje, pessoal, eu quero mostrar como fugir disso tudo e obter uma renda passiva estável, dolarizada e extremamente segura no mundo cripto. Eu sou Matheus Savariz, sócio e cofundador da Targen, uma consultoria cripto que ajuda centenas de pessoas a investir com inteligência, sem falsas promessas, sem custodiar o dinheiro de ninguém, só com análise embasada e estratégia prática. E se você se preocupa com a segurança de seus investimentos e quer ficar por dentro de estratégias como essa, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização. É o primeiro passo para você se proteger. Então vamos aos fatos. Quando um banco entra em liquidação extrajudicial, como está acontecendo agora com o Banco Master e toda essa confusão, né, política no meio, isso significa uma coisa muito simples. Significa que ele não conseguiu honrar com os compromissos financeiros que ele assumiu. Com isso vocês já sabem, né? As atividades são interrompidas, a diretoria é afastada, no caso aqui até presa. O FGC entra em campo, né, para tentar minimizar o prejuízo dos investidores. E aqui está o ponto central. Se o FGC precisa ser acionado, é porque o risco que parecia invisível acabou se materializando, vocês concordam? Não é o banco pagando o que deve, é um mecanismo de contenção de danos funcionando depois que algo já deu errado, depois que a carroça já desandou. E isso acontece porque existe uma crença muito forte aqui no Brasil de que a renda fixa é o investimento mais seguro que existe, e isso aqui só parece verdade porque o risco que tem na renda fixa não aparece no dia a dia. Quando ele vem de uma vez só. Então, acompanhe o raciocínio aqui. Tecnicamente, toda renda fixa é um título de dívida. Quando você investe em renda fixa, você está emprestando efetivamente seu dinheiro para alguém, seja um banco, uma empresa, né, no crédito privado, ou o próprio governo no crédito público. Todos esses agentes, uns mais, outros menos, têm o risco de dar um calote em você. O risco de não pagar o que você emprestou para ele. Como normalmente isso não acontece, parece sempre que esse risco não existe. Só que isso acabou de acontecer mais uma vez. E aí são milhares de pessoas, né, impactadas por isso. Então, qual que é a alternativa a tudo isso? É isso que eu quero te apresentar agora. E você provavelmente tem um amigo ou familiar que ainda acredita que a poupança ou o CDB de um bancão é 100% seguro. Então, para essa pessoa, você vai pegar o link desse vídeo, vai mandar para ela, você vai ajudar essa pessoa a se proteger e a tirar as escamas dos olhos, né, de que a renda fixa não é 100% segura no Brasil. Se a ideia é proteger patrimônio, pessoal, o cenário ideal, vocês concordam comigo, que seria conseguir, primeiro, tirar o risco da nossa moeda, investindo em moeda forte, como o dólar, ganhar juros próximos aos juros americanos, que é o benchmark, e ao mesmo tempo eliminar o risco clássico de crédito, que é o risco de você tomar um calote. Pensa comigo, e se existisse uma forma de emprestar o seu dinheiro onde o risco de calote é inexistente? Você gostaria de uma forma dessas? Uma forma que o dinheiro que você emprestou sempre tivesse uma garantia. Se a pessoa que pegou emprestado nunca pagar, não tem problema nenhum. Você receberia seu dinheiro de volta, querendo ou não, de forma totalmente automática. Sem você precisar de um advogado, sem precisar do FGC, sem gerente de banco nenhum. É um sistema completamente baseado em matemática e não em confiança. Esse é o principal. Um sistema onde tomar um calote é matematicamente impossível. Essa estrutura, pessoal, não é coisa de sonho não e não é teoria, tá? Inclusive ela existe há muitos anos, mais de uma década. E a tecnologia que permite a criação de cofres digitais automáticos e incorruptíveis é a mesma por trás das criptomoedas. Essa aqui é a grande mágica do negócio. Eu quero te mostrar isso na prática com um protocolo chamado Sky. A Sky é como se fosse um banco do mundo cripto. Ela funciona captando investimento de pessoas comuns, investidores como eu e você, e fornecendo esse valor como empréstimo a outras pessoas. Só que é justamente nessa relação que tudo muda. Não tem nada a ver com o mercado financeiro tradicional. Porque se eu quiser pegar um empréstimo de 100 mil dólares na Sky, digamos assim, eu preciso depositar nela um valor maior em garantia, digamos 200 mil dólares. Esse valor fica ali travado e se eu não devolver os 100 mil que eu peguei emprestado, eu não consigo nem sacar os 200 que eu deixei em garantia. Isso é o que a gente chama de empréstimo sobrecolateralizado. O meu colateral tem que ser maior que o valor que eu pego emprestado. E eu quero mostrar isso na prática para vocês aqui na tela do computador. Isso aqui é uma tela da Sky, onde eu posso observar os dados dela, né? Entre esses dados, os de empréstimo. Hoje a Sky ela tem um TVL, um valor total travado na plataforma,
de mais de 18 bilhões de dólares. É muito coisa. Se você for procurar o quanto ela cresceu de um ano para o outro, você vai achar um absurdo, né? Crescer 5 vezes em um espaço de tempo tão curto. Mas olha que interessante. Aqui, nesse gráfico, eu tenho esse dado aqui, total debt, que é o total que ela emprestou para tomadores de crédito, pessoas que foram ali pedirem dinheiro emprestado para ela. E esses investidores que pediram dinheiro emprestado tiveram que depositar a garantia. Quanto que eles depositaram ao todo? 13 bilhões de dólares. Então imagina que todos esses milhares de investidores nunca paguem os 10 bilhões de dólares. O que acontece? Não acontece nada, porque esses 13 bilhões que eles depositaram em garantia são da Sky e ela pode pagar todos os investidores que depositaram o dinheiro ali, né, como se fosse uma poupança. Então, se eu quero utilizar isso, se eu quero ganhar uma renda fixa, por exemplo, com a Sky, eu dou o meu dinheiro para ela, deposito como se eu depositasse num banco, é tudo extremamente transparente, a Sky funciona há mais de 10 anos, eu consigo averiguar tudo, auditar todo o código, mas eu ofereço para ela ali 1 milhão de dólares, esse dinheiro ela vai emprestar para alguém. Esse alguém que recebeu meu 1 milhão de dólares deixou 2 em garantia. Então, se ele não pagar o dinheiro que ele me deve, eu pego um dinheiro daqueles 2 milhões que ele deixou em garantia. Olha que mágico isso, né? É tão simples isso e funciona há tanto tempo, com tanto dinheiro e um capital que só cresce. E aí você pode se perguntar, tá, mas para que eu vou usar isso aqui? Se geralmente as pessoas elas pegam empréstimo porque elas não têm dinheiro, não é geralmente isso. Eu não tenho 50 mil dólares, então eu tenho que ir lá e pegar no banco. Se eu tivesse 100 mil para deixar em garantia, eu pegava 50 mil desses 100 mil. Concorda? Mas aqui a ideia é mais interessante porque você pode deixar em garantia valores voláteis. Então eu posso deixar Bitcoin como garantia ou Ethereum como garantia. E o Bitcoin vai subindo de preço, quem sabe, né? Dependendo de quanto que eu pego emprestado. Com a própria valorização do Bitcoin, eu já pago esse empréstimo, né? Isso pode acontecer e o pessoal usa bastante para isso. E é claro que eu não vou entrar aqui no detalhe, mas e se o preço do Bitcoin começar a cair? Naturalmente você pode sofrer uma liquidação, né? Você pega 50 mil emprestado e deixa 100 mil em Bitcoin. Se o Bitcoin cair 50%, você está de igual para igual. Só que a Sky não pode se colocar nesse risco. Então ela vai liquidar você antes. Você vai perder todo o teu colateral. E o mais interessante é que esse mercado ele é gigantesco no mercado cripto, tá? São centenas de bilhões de dólares funcionando 24 horas por dia sem parar. E eu quero também te mostrar alguns exemplos disso. Olha que interessante, nós temos aqui uma série desses protocolos onde eu posso depositar dinheiro e ganhar juros em cima em dólares, tá? Esse aqui pagando 15% ao ano, 13%, 12%, 8%. Tem muitos tipos de protocolos aqui. É uma lista realmente muito grande, tá? São centenas de protocolos que oferecem esse tipo de produto financeiro. E aí, como é que eu escolho isso aqui, né? Eu tenho que fazer toda uma análise de risco para saber se isso é seguro, entender qual que é a estratégia de investimento. Nem todos funcionam da mesma forma que a Sky. Eu preciso fazer um estudo bem robusto aqui do código do protocolo, né, das auditorias que ele já teve, de qual tipo de stablecoin eles utilizam para você depositar, se essa stablecoin é confiável, se é uma das grandes Tether ou Circle que emitem. Tem toda uma série de camadas de análise para eu fazer aqui. Como nem todos têm o mesmo grau de confiança ou de segurança que a Sky tem com empréstimo sobre colateralizado, é natural que você encontre rendimentos muito grandes em dólar, né? Você está chegando ali a 15% ao ano em dólar, gente. Isso aqui é bastante coisa. Tá? Imagina, é o equivalente a eu pagar 4 vezes praticamente a taxa de juros americana. Imagina que tem uma empresa no Brasil oferecendo 4 vezes a taxa Selic. Seria coisa pra caramba, né? 60% ao ano. É esse tipo de coisa que acontece aqui. Só que então é claro que quanto maior o rendimento, mais risco eu estou correndo dentro do meu investimento. Mas então aí fica um problema, né? Pensa comigo, se você pudesse investir em dezenas desses mercados, dispondo o valor entre eles de forma automática, tirando de um e colocando em outro, na medida em que as taxas variam e que o risco deles aumenta ou diminui. E se além disso você pudesse ainda sacar a hora que quisesse, sem pedir autorização para gerente nenhum, pagando um spread muito baixo e sem pagar IOF. Tudo isso em dólar, uma moeda forte e ganhando juros a cada 15 segundos. Não é a cada 30 dias, é a cada 15 segundos. É exatamente isso que a gente oferece no Dollar Flow. O Dollar Flow é uma estratégia de geração de renda em dólar e cripto. O seu capital ele é alocado buscando os melhores juros disponíveis no mercado, com liquidez, sem travar recursos, sem depender da saúde financeira de um banco específico. E isso aqui não é uma promessa de ganho extraordinário, é uma estrutura de proteção patrimonial com juros em dólar. Nós temos um time aqui específico que faz a curadoria dos mercados mais seguros e mantemos uma exposição adequada em cada um deles. Assim você consegue um rendimento médio maior do que o padrão, que o benchmark,
só que sem se expor a muito risco, um risco totalmente controlado. E lembrando, né, tudo isso na sua mão, na sua carteira de autocustódia. É realmente um negócio assim disruptivo, né? Eu sei que todo mundo usa essa palavra, mas isso aqui é demais. É como se fosse um fundo de renda fixa, onde você se expõe a moeda forte, e aqui no Brasil, né, convenhamos, como é que você faz para comprar títulos de dívida americano? Você vai ter um trabalhão, né? Você vai ter que se expor a um ETF lá fora, vai pagar 30% de imposto sobre o lucro, vai pagar um IOF, vai ter um spread muito alto. Aqui em cripto, não. Spread baixo, não tem IOF, por enquanto, né? Melhor correr para garantir enquanto isso não acontece. Vai comprar o dólar barato, assim, o dólar tende a se apreciar muito no futuro. E a liquidez é imediata, tudo transparente, você acompanha tudo via blockchain e via aplicativo aqui da Target. Se essa lógica faz sentido para você e você quer entender melhor como essa estrutura funciona na prática, os links para falar com o nosso time e entender os detalhes estão aqui na descrição. Nós sempre somos muito transparentes, vamos te dar, né, todas as informações que você precisa se você quiser fazer esse investimento com segurança. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo, um abraço e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!